Olá, aventureiros! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Benvenuta, mas vocês podem me chamar de tia Benvê. Alguns pitititicos já me conhecem lá da Igreja da Vila Luzita, né? Eu sou enfermeira, eu estou no 2º ano de residência com especialização em oncologia. Atualmente eu estou trabalhando num hospital, no setor de pediatria, aonde eu cuido de criancinhas com câncer. Bom, eu fui convidada pela tia Cleide para estar conversando um pouquinho com vocês a respeito de alguns assuntos, né? Que fazem parte aí das especialidades que vocês precisam cumprir. E como enfermeira, um dos principais papéis que eu tenho é de estar conversando com as pessoas, de estar passando para as pessoas informações a respeito de saúde, né? Saúde individual e saúde coletiva, né? Que envolve muitas pessoas, que envolve uma comunidade, né? Que isso também é muito importante. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas palavrinhas que vocês já devem ter ouvido e que de repente vocês ainda não sabem muito bem o que significam e o que quer dizer, né, essas palavras dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. A gente vai começar falando sobre epidemia e pandemia, né? Antes da gente falar sobre epidemia, a gente precisa falar sobre uma outra palavrinha para vocês poderem entender direitinho como que se desenrola tudo que acontece envolvendo essas palavras, né? Quando o assunto é doença. Então, a gente começa falando sobre o surto. Surto de uma doença é quando alguém fica doente de uma determinada doença, e com o passar dos dias, outra pessoa também contrai essa doença, que passa para outra pessoa, que vai passando para outras pessoas, né? E quando a gente vê, a gente percebe que em determinado bairro ou cidade, algumas pessoas estão com a mesma doença. Então, isso é chamado de surto. Quando isso vai crescendo, quando isso vai passando dos bairros, de cidades para outras cidades, para um estado, para uma região de um país, isso vira uma epidemia, né? Então ela começa pequenininha, uma determinada doença, ela pode começar pequenininha, como um surto, né? Envolvendo uma determinada quantidade pequena de pessoas, e depois isso pode crescendo e atingindo várias cidades, um estado inteiro, ou uma região inteira, ou às vezes quase um país inteiro com determinada doença. Há um tempo atrás, vocês já devem ter ouvido falar, né? Não muito tempo, aí sobre, por exemplo, a dengue. Lembra da dengue? Aquele mosquitinho, aquele bichinho que coloca lá os ovinhos na água, que a gente não pode deixar parada em casa, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então, esse mosquitinho vem, pode picar a gente e transmitir uma doença que deixa a gente muito mal, né? Então, há uns tempos atrás, a gente teve uma epidemia de dengue, onde começou numa pequena região, um pequeno surto, e isso foi crescendo, e a gente soube aí, né, que tiveram vários estados onde muitas pessoas sofreram aí essa doença da dengue, né? Então, a gente teve uma epidemia de dengue no Brasil, né? Esse é um exemplo de epidemia. Agora, a pandemia, ela segue esse conceito que a gente já acabou de explicar para vocês, né? Então, começa com um surto, depois uma epidemia que cresce mais, e quando essa doença começa a atingir outros países, começa a atingir o mundo, né, como um todo, né, em outros países, ela vira uma pandemia, que foi o que aconteceu com o coronavírus, né? A gente sabe que começou numa cidade lá na China, né? E dessa cidade as pessoas foram transmitindo umas para as outras essa doença, né? Aí praticamente aí o país inteiro sofreu com essa doença, e pessoas que estavam nesse país para passear ou para trabalhar, né, de outros países, quando voltaram para suas casas, quando voltaram para os seus países de origem, eles
trouxeram esse vírus, né? Sem saber, porque são bichinhos bem pequenininhos. Lembra que a gente conversou? A gente não consegue ver esses bichinhos. Então, às vezes, sem saber, as pessoas levam esses bichinhos para outros lugares. E aí, o que começou a acontecer? Começou a ter outras pessoas em outros países a terem essa doença também, que é o coronavírus, né? E hoje a gente sabe aí que em quase todo o planeta, e em quase todos os países do mundo, tem pessoas com essa doença. Então, isso é uma pandemia. É quando uma doença, ela passa para vários países, seja eles do mesmo continente ou de continentes diferentes, né? Isso é considerado, então, uma pandemia. Tudo bem? Deu para vocês entenderem direitinho, né? Surto pequenininho, uma epidemia que vai crescendo e já vai deixando doente muitas pessoas, e uma pandemia aí já muitas pessoas de muitos países adquirem a mesma doença, certo? Dentro desse contexto que a gente está conversando um pouquinho com vocês, existem alguns cuidados muito importantes que a gente pode estar adquirindo e fazendo no nosso dia a dia, para que a gente possa se proteger e proteger as outras pessoas também desse novo vírus que a gente tem ouvido falar tanto na TV, nas redes sociais, na escola, que inclusive vocês não estão podendo ir mais para a escola, né? Vocês estão tendo aulas online aí pelo computador, pelo celular, tablet, né? Justamente porque essa é uma doença que se transmite muito rapidamente entre as pessoas, né? E tem alguns cuidados que a gente pode tomar, né, pra gente se proteger e proteger também as outras pessoas. Um desses cuidados é a lavagem das mãos. Vocês sabem lavar as mãos direitinho? Eu vou explicar para vocês. Não adianta a gente colocar lá, enfiar a mão debaixo da torneira da água, lá molhar um pouquinho e depois tirar e secar e achar que a mão tá limpinha, porque não tá. A gente precisa de água e sabão pra gente poder tá lavando muito bem as nossas mãos, né? Então, como a gente lava? Então, a gente põe muito sabão, molha um pouquinho na água e esfrega as palmas das mãos, né? A gente esfrega, vai entrelaçando os dedos, né? Lavando, entrelaçando. Depois a gente vem em cima das mãos também, lava o dorso das mãos, entrelaçando os dedos também, né? Uma mão, depois vai a outra, né? A gente não pode esquecer das pontinhas dos dedos também, de esfregar bem. Aí a gente já aproveita também, às vezes tira alguma caquinha que tem debaixo da unha, né? Que às vezes junta lá. E a gente também não pode esquecer de lavar os punhos, né? Então, lavar muito bem aqui os punhos. Quem estiver de relógio tem que tirar, né? Para poder lavar muito bem as mãos e os punhos, né? Ai, tia, mas nem sempre eu posso lavar a mão com água e sabão. Na rua, por exemplo, não dá. Isso é verdade. Então, o que a gente pode estar usando? A gente pode estar usando o álcool em gel, né? O que é esse álcool? Esse álcool, ele precisa estar numa concentração de 70%, que é a concentração ideal para a gente poder estar matando esses bichinhos escondidos que a gente não consegue ver nas nossas mãos. E sempre que a gente não puder lavar a mão com água e sabão, a gente pode estar higienizando as mãos com álcool em gel. E hoje em dia é super fácil, super simples a gente ter esse álcool em gel, vende em vários lugares, nas farmácias, nos supermercados, tem potinhos pequenos, fofinhos, com embalagem de bichinhos, diversas embalagens que vocês podem estar carregando no bolso da calça, na mochila, penduradinho na roupa. São diversas maneiras que vocês podem estar aí levando o álcool em gel junto com vocês para onde vocês forem, para que quando não houver a água e o sabão, né, que esse é o mais importante, é o melhor de todos, mas se não tiver, a gente pode estar higienizando as mãos com o álcool da mesma forma que eu ensinei para vocês, que eu expliquei para vocês na lavagem das mãos, certo? Uma outra coisa muito importante também que a gente pode estar usando para se proteger, como a gente conversou
no vídeo anterior, né, sobre como esses bichinhos são transmitidos, né, que eles são transmitidos através de gotinhas, pequenas gotinhas que a gente pode soltar pelo nariz, pela boca, quando a gente conversa, quando a gente tosse, quando a gente espirra, né? Por isso que é importante, quando a gente tossir ou quando a gente espirrar também, tá colocando a boca na frente do braço, aqui próximo do cotovelo, porque assim a gente tá impedindo que essas gotinhas se espalhem no ar e a gente possa, de repente, estar transmitindo bichinhos nossos para as outras pessoas, né? E as outras pessoas pra gente também. E uma coisa muito importante que a gente pode estar usando, então, é a máscara, né? Hoje em dia tem diversos tipos, de diversos materiais, existem materiais um pouco mais resistentes, um pouco mais específicos, que são usados nos hospitais, pelos profissionais de saúde, mas também existe a boa e velha máscara de pano, que a gente pode estar usando para estar se protegendo e protegendo as outras pessoas. Eu tenho aqui a minha máscara linda dos aventureiros, que eu ganhei, né? E essa máscara, ela precisa ter algumas coisinhas para que ela possa proteger a gente melhor. Uma delas, que é importantíssimo, é que ela precisa ser de pano, certo? Um tecido respirável. Não adianta nada você estar com uma máscara que você não consegue respirar direito, que isso pode fazer mal para você, né? E essa máscara, ela precisa ter duas faces de tecido, né? Então, precisa ter esse tecido aqui de trás e o tecido da frente. Ela precisa ter duas camadas de tecido para que a gente possa estar aí se protegendo melhor contra esse vírus, certo? Na hora de usar a máscara, então, o que é importante a gente estar atento? A gente deve colocar a máscara, né, no nosso rosto, posicionando aqui atrás das orelhas, algumas a gente amarra aqui atrás da cabeça, né? Mas o que é importante? Importante que a máscara cubra todo o nosso rosto aqui na parte de baixo, que só fique os olhos ali e a testa pro lado de fora. Não adianta nada a gente usar a máscara com o nariz para fora, ou como às vezes a gente vê pessoas usando aqui a máscara no queixo, conversando com outras pessoas, aí não adianta nada, né? Por quê? Porque essas pequenas gotinhas, né, saem da nossa boca e do nosso nariz e podem chegar às outras pessoas e vice-versa. As outras pessoas também podem soltar essas gotinhas perto da gente e a gente tá contraindo esses bichinhos, né? Pegando esses bichinhos. Então, pra gente se proteger, a máscara, ela tem que estar assim, ó, posicionada certinho, protegendo o nosso nariz e protegendo a nossa boca, certo? Tem um período que a gente pode estar utilizando essa máscara, né? Aí aproximadamente num período de 2 a 3 horas. Mas o que é importante a gente se atentar é que nesse período a gente precisa perceber se ela tá molhada. Quando a gente respira e quando a gente fala, a gente solta essas pequenas gotinhas, não solta? E então a nossa máscara, esse tecido, ele começa a ficar molhado. A gente percebe que ele começa a ficar úmido. E quando a gente começa a perceber isso, é a hora de trocar essa máscara. A gente precisa colocar uma máscara nova, certo? Na hora de tirar essa máscara, a gente precisa ter alguns cuidados também, né? Primeiro, quando a gente chega em casa, na hora de tirar a máscara, antes de tudo, nós devemos tirar os sapatos, né? Quando chega em casa, porque os sapatos também, eles são os principais aí transmissores, porque a gente anda na rua, em um monte de lugar, e é onde mais esses bichinhos estão, é no chão, né? Então, a gente precisa tirar esses sapatos e já deixar num cantinho separado pra gente poder higienizar, pra gente não levar esses bichinhos pro resto da casa. Lavar bem as mãos antes de tirar a máscara, né? A gente lava as mãos da forma correta. E na hora de tirar a máscara, a gente pode usar aqui, ó, esses 2 dedinhos aqui, ó, como pincinha, e a gente pode estar usando eles aqui, ó, no elástico, né? Abrindo bem grandão assim, ó, o elástico da máscara, a gente abre e retira. E aí, a gente não toca na parte do tecido, que é a parte que já tá suja, né? Pra gente cuidar direitinho dessa máscara, pra gente limpar ela, primeiro, a gente tem que deixar ela de molho por pelo menos 30 minutos na água sanitária, certo? E depois a gente lava com água e sabão, estende, deixa secar
E se você preferir, você pode até depois estar passando com ferro de passar roupa, porque aí você vai estar garantindo uma melhor higienização, então, uma higienização completa aí da sua máscara, certo? Então, essas são formas muito simples, baratas, né? Não tem custo quase nenhum, as máscaras são bem baratas, a gente consegue achar aí álcool em gel em diversos lugares. Água e sabão a gente sempre tem em casa para lavar as mãos, não é verdade? Então, o importante é que a gente esteja aí se cuidando da nossa saúde e da saúde do nosso próximo, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família. Combinado? Eu espero ter ajudado vocês aí um pouquinho, a vocês terem entendido um pouquinho sobre essa questão da pandemia, da epidemia, do que é, né? Do que significa isso, né? Como isso afeta as pessoas. E dessa questão da higienização aí, né, das mãos e de medidas bem simples que a gente pode estar usando para a gente poder se proteger, tá? Aos pais e aos diretores dos clubes, se vocês quiserem maiores informações, essas informações que eu conversei com vocês aqui de uma forma mais simplificada, vocês encontram no site do Ministério da Saúde, né, que inclusive tem uma ferramenta lá que vocês podem estar utilizando para vocês tirarem dúvidas, né, por chat ou via telefone, e vocês podem estar tirando qualquer dúvida, principalmente em relação aí à pandemia do coronavírus. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e se cuidem direitinho da saúde, combinado? Beijo para vocês, até a próxima!